Oi, minha gente, bom dia! Nós de volta para mais uma aula e hoje a nossa aula vai ser a correção dos contos, dos mini-contos e das interpretações textuais. Vocês leram, viram que conto agradável, que historinha muito agradável, e aí agora a gente vai descobrir a interpretação e as ideias desses textos. Vamos à correção? Vamos lá? Olha só, no livro de vocês, na página 5, nós vamos fazer um jogo rápido, que é a interpretação textual daquela primeira história que nós lemos na aula de ontem, que foi o menino, o burro e o cachorro. Olha só, a primeira pergunta é: identifique algumas informações a respeito da estrutura da narrativa apresentada. Primeira, letra A. Qual é a situação inicial? Um menino vai com seu burro e seu cachorro de estimação buscar lendo. Essa é a situação inicial da letra A. Na letra B, o que ocorre na narrativa que acaba mudando o rumo dos acontecimentos e gerando o conflito da história? O burro reclama quando o menino diz que vai colocar muita lenha em sua garupa. Vocês lembram o que ele disse? Claro, não é você quem vai levar, então isso realmente muda o rumo da história, não é isso? Na letra C, tem a pergunta: em que parte a história chega a seu auge? Ou seja, em que momento acontece o clímax dessa narrativa? Ou seja, qual é a parte que chama mais atenção dessa narrativa? Aí nós temos 3 quadrinhos aqui. O primeiro quadrinho diz: quando o burro fala com o menino. O segundo quadrinho diz: quando o cachorro fala com o pai do menino. O terceiro quadrinho diz: quando o machado fala com o pai do menino. Na verdade, é quando o cachorro fala com o pai do menino, porque o menino já tinha ouvido o burro. Quando ele chega aqui e fala com o pai, que ele vê o cachorro dizer: eu vi, eu estava lá, eu vi tudinho, ele fica assombrado. Então, essa é a parte da narrativa que chega ao seu clímax, ao seu ponto mais alto. Na letra D, nós temos: que tipo de narrador é esse? Nesse conto, nós temos narrador em primeira pessoa, ou seja, narrador personagem, narrador em terceira pessoa, ou seja, narrador observador. Nesse caso, é narrador observador, porque ele o texto vai falando, e aí a gente percebe que esse narrador é o próprio observador, né? Ele fala na terceira pessoa. Agora, olha só, há muitas falas ao longo do segundo. Há muitas falas ao longo do conto. No entanto, é possível saber exatamente quando se trata da fala de um personagem ou de um narrador. Na letra A, nós temos a pergunta: que tipo de discurso marca essa condição no texto narrativo? Gente, esse é um discurso direto. Quando ele fala de que a personagem fala em alguns momentos. O discurso direto, a própria personagem fala. Vocês vão observar que tem um travessão, e quando tem um travessão, logo vem a fala da personagem. Então, não é quem diz, é a própria personagem que está falando. Então, é um discurso direto. Aí a pergunta para a gente descobrir quais são as marcas desse tipo de discurso, nós temos os verbos de enunciação, ou seja, aqueles que introduzem e enunciam a fala. Quais são esses verbos? Respondeu e disse, quando a gente observa. E também os 2 pontos e um travessão, porque identifica logo que a personagem é quem está falando. Atenção aqui para a página 6, que diz o seguinte: olha só, no dicionário. Você sabe qual é o significado de mini? Observe-se a definição desse termo no dicionário. Mini de alguns substantivos antecedidos do prefixo mini, por exemplo, mini dicionário, mini saia, como também é adjetivo, um vestido mini. Pensando na definição do termo mini, que está no início do vocábulo mini-conto, responda: é possível considerar que a palavra mini-conto tem ligação com o tamanho desse texto, desse gênero textual? Explique sua resposta. Vocês lembram que eu falei que o mini-conto, ele é pequeno e trata apenas de um acontecimento particular e, apesar disso, ele conta toda a história? De fato, quando fala mini, quer dizer que é um mini-conto. Então, é verdade? Sim.
pois um mini-conto é um texto de tamanho reduzido se comparado a um conto convencional. A primeira leitura, vocês viram que foi uma leitura bem grande quando nós lemos na aula passada. Um conto. Quando nós lemos os mini-contos, eles são bem menores, mas eles, além de ter um assunto particular, ele tem começo, meio e fim e identifica toda uma narrativa. Vamos à correção do mini-conto, o quarto, que está na página 7 do livro de vocês, do Jogo Rápido. Então, a pergunta é, qual é o tema do mini-conto, o quarto? Qual é o tema? O conflito entre duas gerações, pais e filhos. O que o narrador quis dizer quando comentou que os pais o chamam de pouco para baixo? Ele quis dizer que os pais o consideram bagunceiro, desorganizado, desleixado, entre outras coisas. Terceiro, por que a palavra eles aparece no miniconto o tempo todo, entre aspas? Explique sua resposta. De fato, gente, se vocês voltarem para o miniconto, você vai ver que a palavra eles está sempre entre aspas. Olha só. Porque o narrador acredita que eles, entre aspas, não são seus pais, mas outros seres que não entendem nada sobre a adolescência, em função de os pais não entenderem. Então, gente, na página 8 do Jogo Rápido, do livro de vocês, no Jogo Rápido, nós vamos observar o seguinte: sobre o mini-conto lido, responda. Aí a gente já vai tratar do mini-conto que é Havia um gesso no meio do caminho. Vejamos. Na primeira fase do mini-conto, há a seguinte passagem. Enquanto estava no hospital, todo mundo escreveu no gesso. A quem o narrador se refere com a expressão todo mundo? O narrador se refere aos amigos do engessado e a todas as pessoas que o visitavam, que ia lá, escrevia no gesso, deixava recadinho, colocava seus nomes e etc. Na letra B, pergunta, qual é o tema desse mini-conto? A persistência da amizade diante das adversidades. Os amigos estavam sempre juntos. Mesmo quando ele ficou com a perninha torta e que andava mais devagar, mesmo os amigos na frente estavam sempre juntos. Vamos ver a questão 2. Agora, que tal comparar os dois mini-contos lidos? Preencha o quadro a seguir com as respostas adequadas, considerando a estrutura da narrativa. Olha só, nós temos o mini-conto 1, que é o quarto, e o mini-conto 2, Havia um gesso no meio do caminho. Nós vamos ver a estrutura de cada um a partir do quadro que nós temos aqui na página 8 e vamos fazer a comparação. A primeira questão aqui desse quadro, mini-conto 1, mini-conto 2, diz situação inicial. Então, a situação inicial do mini-conto, o quarto, é a seguinte: reclamação dos pais sobre o quarto bagunçado do filho. A situação inicial sobre o conto do gesso é personagem com a perna engessada e todos escrevendo no gesso. Segunda questão, o conflito. Conflito do mini-conto, o quarto. Pais arrumando o quarto do filho, deixando-o organizado. Conflito do mini-conto, Havia um gesso no meio do caminho. Quando o protagonista tira o gesso, fica sabendo que ficou com a perna torta. Ficou com a perna torta. Vamos ver agora o desfecho, ou seja, o final dos contos. O gesso, havia um gesso no meio do caminho e o quarto. O quarto diz o seguinte: o filho conclui que as pessoas que arrumam o quarto dele não são seus pais, mas outros seres, porque eles não o entendem. Já o desfecho do Havia um gesso no meio do caminho é: o protagonista fica com a perna torta, mas continua com os amigos que apenas andam um pouco à frente dele. Para finalizar a questão da estrutura do mini-conto 1 e mini-conto 2, nós temos o tipo de narrador. O primeiro, mini-conto 1, que é o quarto, o narrador personagem é em primeira pessoa. Vocês observam que ele mesmo fala, ele mesmo está contando a história dele, enfim, ele fala na primeira pessoa. No mini-conto 2, o narrador ele
observador, ele está em terceira pessoa, porque o mini conto começa assim: enquanto estava no hospital, todo mundo escreveu no gesso. Então, a gente observa aqui, ainda diz assim, ó, deixaram-lhe recadinho, desenharam caretas, assinaram com nomes e dados. Ele não está falando dele mesmo, alguém está falando de uma pessoa. Então, o narrador é o observador em terceira pessoa. Então, gente, observaram como é bom a leitura, como é bom as interpretações textuais, como a gente aprende muito com as coisas. E a gente foi esmiuçando esse conto e percebeu como é bom ler, como é bom aprender e como é bom interpretar, tendo as ideias do texto. Volto a falar para vocês mais uma vez. Aproveitem esse momento e façam a leitura. Se vocês não tiverem nenhum livro, leiam um livrinho de vocês, coisa que eu acho difícil vocês não terem livro, né? Com certeza vocês têm. Leiam o livrinho de vocês, releiam as aulas, tirem suas dúvidas, marquem e não deixem de fazer isso. Volto a pedir a vocês outra vez, visitem a plataforma. Gente, é muito importante que vocês visitem a plataforma, mesmo que ela está com as aulas que vai para o grupo de WhatsApp. Mas se você for a plataforma, você vai ver com mais clareza, maior, enfim. E se você só tem o celular, a plataforma está favorecendo o seu celular também. Entre lá, participe, veja as aulas, observe as fichinhas de resposta. Então, não esqueça. Visite o grupo, visite a plataforma, observe o grupo de WhatsApp, lá estão essa aula e todas as demais que já demos, que já fizemos e também as fichinhas de resposta. Então, boa leitura, boa quarentena, fiquem em casa, descansem e estudem, leiam bastante e até a próxima aula com novos assuntos. Um beijo e até lá!